Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. Evaldo no som, Paulão filmando, como sempre essa dupla me ajudando, me auxiliando, fazendo com que tudo chegue para você, querido ouvinte que me prestigia, aqui ao vivo, nas ondas da Rádio Mundial, ou no podcast do próprio site da rádio, ou se não no YouTube, ali onde o Paulo posta todas as filmagens, tudo que a gente produziu aqui na rádio estão nesses locais. Se você chegar ali no site da Rádio Mundial, www.radiomundial.com.br, entra no podcast ali, coloca o meu nome, tem o nome de vários comunicadores, ali você pode acessar meus programas desde o início de 2012, quando eu retornei para a rádio. Hoje eu estou, 2013, 8 anos, acho que fiquei um ano só fora da rádio, desde 2005 aqui. O programa sempre teve esse nome, passou por várias fases. Eu tive fases que eu falei mais de astrologia, de tarô e de cabala, e agora eu estou trazendo um pouquinho mais as minhas reflexões, como eu vejo os meus estudos que eu faço ali na eubiose. Então eu trago aqui, eu considero mais uma conversa com todos vocês que me prestigiam, algumas reflexões que eu tenho e que eu faço ali com os estudos, para que você que entra em sintonia com o que eu falo, a gente possa junto desenvolver uma consciência diferenciada. Hoje, sobre o que eu vou conversar com vocês? Uma coisa que eu venho refletindo já há uma semana. Tanto se fala de mestres, de espiritualidade, disso e daquilo, mas aí eu pergunto para você, querido ouvinte, o quanto realmente todos nós, estou me incluindo no meio, nós colocamos em prática tudo que a gente estuda, tudo que a gente reflete, tudo que a gente corre atrás, tudo que a gente acredita. Então eu fico pensando nisso. Às vezes quando eu ando, dou uma volta na rua, eu gosto de andar a pé, principalmente ali nas imediações de onde eu moro, tem uma avenida ali perto, então eu ando, tem os comércios, eu vou olhando as pessoas elas vão sempre correndo. Eu falo, puxa vida, o que será que essas pessoas estão buscando? Será que elas estão inseridas num sistema, que é esse sistema que a gente vive, e elas perderam, de repente, o sentido do porquê estar vivo, do porquê evoluir? Será que está existindo uma evolução ali? Ou será que essas pessoas simplesmente estão para lá e para cá? Como será que funciona isso, né? Daí que a gente pega alguns filmes que, para mim, são filmes realmente libertadores, né? Um filme que foi maravilhoso, né? É uma ficção, mas ele já é bem antigo. Ele teve, acho que, 3 filmes, o Matrix, né? Que ali você teve, só tinha o rapaz, que era o ator, o Keanu Reeves, ele era conhecido como Neo, ou como chamava o agente ali, o Mr. Anderson, né? Chamava ele. Ele teve um momento que ele teve que se libertar, né? Que o Morfeu, eu esqueci o nome do ator ali, aquele moreno, né? Ele chega com 2 pílulas e ele pergunta para ele, você vai querer realmente conhecer a verdade ou você quer voltar para o mundo que você vive? Então eu percebo que todos nós passamos por um determinado momento que essas 2 pílulas elas são demonstradas para nós. Só que quem vai escolher é realmente a nossa consciência. Então hoje você vê todas essas manifestações acontecendo, o povo está começando a enxergar, né? Está começando a ver, por mais que existam interesses por detrás, vamos entrar nesses méritos políticos, mas como eu já disse em vários programas, basta você acessar os 2, 3 programas atrás, nós conversamos justamente sobre essas manifestações e como eu vejo, eu não vou falar sobre isso hoje, mas você vê que nós estamos precisando de uma virada. Você pega hoje a garotada crescendo, eu tenho uma sobrinha de 4 anos, tá? Eu vejo daqui a pouco essa menininha, ela vai entrar no que a gente chama ali a escola de verdade, né? Hoje ela está nas escolinhas, claro que é trabalhado, tem coisas muito bacanas ali que são colocadas para ela, mas daqui a pouco ela entra na escola e aí ela entra na escola para quê? Ela entra na escola para que ela cresça, para que ela seja melhor que os outros, que ela ultrapasse os outros, que na competição ela tem que ser a melhor, ela tem que ganhar mais, e quando ela crescer, ela vai ter que ter 2, 3 carros, ela vai ter que ter casa na praia, ela vai ter que ter sítio, ela vai ter que ter essas coisas para a sociedade, né? Que a colocou, que a inseriu nesse meio, gere essas necessidades, e aí ela possa dizer que ela é feliz, que ela está preparada para quê? Para que ela esteja preparada para um casamento,
e ali ela poder gerar filhos para colocá-los nesse mesmo esquema, nesta mesma realidade. Aí eu digo, né, eu que estudo a sabedoria iniciática das idades, eu procuro ver ali, eu falo, puxa vida, como será que todos esses valores que são colocados, a gente fala tanto de rei do mundo, nós falamos de Agartha, nós falamos de Shambhala, a gente estuda os seres especiais, a gente estuda Cristo, a gente estuda Buda, a gente estuda Krishna, a gente estuda Moisés, a gente estuda o budismo tibetano, a gente estuda o hinduísmo, a gente estuda boas bases de palavras do sânscrito para entender o significado de várias coisas, e aí, está tudo jogado aqui para nós agora no Ocidente. O que a gente faz com isso? Qual é a nossa verdadeira missão? Qual é o verdadeiro sentido de nós estarmos aqui? Será que você que ouve aqui a Rádio Mundial, será que você também ganha o seu dinheiro só para ficar correndo atrás de terapeuta? Para você se sentir melhor? Para você falar que agora você está bem? Para você ir, de repente, nas minhas próprias palestras. Eu, Newton Schultz, vocês sabem que eu faço isso, que eu tenho vários cursos. Muita gente que me ouve aqui é meu amigo do Facebook, das redes sociais. Ali também é uma manipulação tremenda que existe ali no Facebook. Aí eu pergunto, né? Será que de repente a vida é só isso? Cadê a coragem de olhar para dentro? Aí sim eu cito os grandes mestres no sentido da gente correr atrás de tudo que foi passado por eles. Será que se a gente pega, né, vamos pegar o ser especial mais famoso aqui do Ocidente, o Cristo, não esse Cristo que é vendido por aí em religiões, que é vendido por aí em lugares onde na verdade o que quer é enriquecer o bolso de quem está falando o nome dele. Tenho dó desse povo que vai atrás disso. Então eu pergunto, em nome desse ser, que foi esse ser que nasceu em -7, antes da data do calendário gregoriano, será que as frases, os ensinamentos que eles nos deixaram, será que a gente os segue? Será que quando a gente está junto de um irmão, todo ser humano é um irmão? Tudo que um ser humano que está aqui nesse momento evolutivo junto contigo, tudo que ele faz, por mais que você pense que não, ele te afeta. Existem egrégoras, e egrégoras são forças, pensamentos, sentimentos, forças que são movidas através da nossa vontade e alimentadas constantemente, que geram vibrações sutis que num determinado momento elas chegam a nós. Então se você vê um ser humano errando, não pensa que é ele que está errando. Ele está errando em nome da humanidade. E se você é humano, se ele erra, você erra também. Assim como quando ele acerta, você acerta também. Então existem egrégoras, existem produções. As hierarquias estão criando incessantemente. Você pega, foi criado já 4 reinos, o ser humano é o 4º. E com isso consciências são geradas. E nós, o que nós fazemos com isso? Uma coisa que eu pergunto constantemente, a gente vê todo mundo falando de anjo aqui, anjo ali, mestre ali, espírito ali, força ali, canalização aqui, fica falando dessas realidades espirituais. Será que a gente sabe ser humano antes de pensar em canalizações de seres especiais, espirituais, isso e aquilo? Será que a gente, como ser humano, a gente sabe respeitar o animal? Dá uma olhadinha, entra no YouTube e começa a pesquisar os abatedouros. Dá uma olhada como morre o franguinho que você come, como morre o porquinho, a vaca que você come. Dá uma olhada. Vê se você aguenta assistir 30 segundos do que acontece quando os animais são mortos em prol desse mercado vil, horroroso, que a gente sustenta e a gente come essas carnes totalmente poluídas. Você nem imagina, se você tivesse algum conhecimento de alguma ciência, um exemplo, a radiestesia, que é aquela que você tem através do pêndulo, de medir os alimentos que você come. Se você tivesse um pouquinho dessa consciência, você não comeria mais nada. Aí você fala, o Schultz é vegetariano, o Newton Schultz é vegetariano. Eu não gosto de carne mesmo. Mas, se você pegar até os vegetais, você pensa que os vegetais estão perfeitos? Você acha que não existe ali toda uma realidade que é colocada ali no plantio de química, de coisas horrorosas, para potencializar o lucro para que não morra nem uma folhinha do que é ali? E quem você acha que come todas essas coisas, né? Quem você acha que come essa alface? Quem é que você acha que come esse morango cheio de coisas químicas horrorosas?
Aí você chega, você fala do mineral. Você fala do mineral, já falamos do animal, falamos do vegetal. O quanto o ser humano fica cavando, fazendo erosões, o quanto o ser humano quer extrair da terra todas as riquezas que ali estão, em prol de lucros de grandes potências que aqui estão. E nós, como seres humanos, somos responsáveis por esses reinos anteriores. Nós somos responsáveis pelo animal, nós somos responsáveis pelo vegetal, pelo mineral, e a gente quer falar de anjo. Que Deus me ajude. Por favor, Senhor, me ajude. Ó Espírito, agora eu vou fazer uma reza, você vai resolver todos os meus problemas. Gente, está na hora de acordar. Está na hora de acordar. Eu vim hoje para cá, né? Eu falei assim, normalmente eu venho e eu falo assim, deixa eu pegar um estudo super 10, super legal, fazer minhas analogias, fazer isso e aquilo, etc. Eu falei, não, na verdade eu acho que está na hora de eu colocar esse real sentido de todo o povo que me ouve. Será que realmente é por aí? Né? Será que a gente está no caminho certo em relação a tudo que a gente está fazendo? E olha, como todo mundo sabe, aqui eu divulgo a Sociedade Brasileira de Eubiose, que é a sociedade que eu estou há 15 anos. Há 15 anos que eu estou lá. Aí eu pergunto, você pensa que ali tudo é perfeito, que ali todo mundo é santo, que ali tudo é maravilhoso? Muito pelo contrário. Ali você precisa entender que onde você tem o de melhor, você tem o de pior também. Talvez o pior lá dentro seja eu mesmo. Mas está na hora do quê? Da gente começar a repensar todos os preceitos de iniciação. Está na hora da gente pensar o que é religião, o que é ciência. A gente pegar todas essas tônicas, todas essas realidades e colocar na nossa vida em práticas, colocar em realizações. Que adianta falar do anjo de tal sistema de evolução que estava ali, que existe a consciência astral X, a consciência mental Y, se a gente não consegue saber ser nós mesmos aqui? Quando a gente chega, a gente dá um passo para fora, a gente observa as realidades, a gente vê tudo desgastado. Mas o que eu acho que é o grande bingo, que é onde a gente pode começar a pensar de uma forma diferente, aí você pega vários pensadores atuais, verdadeiros filósofos, de repente você pega o Pierre Levy, ele fala tanto dos meios de comunicação, a internet, como um meio de compartilhamento, uma consciência coletiva que está vibrando ali. Você tem tanta gente legal hoje, que são pessoas novas, que estão começando a enxergar toda essa potencialidade, né? E a gente vê tudo escancarado. Você vê, quer ver um exemplo? Isso tanto pode ser utilizado, como eu falei, a polaridade em tudo. Você pega hoje os Estados Unidos sendo desmascarado como uma potência que observa tudo. Na sua infantilidade, você posta uma besteirinha ali numa rede social, você pensa que você está compartilhando só com seus amigos, você está compartilhando isso com todo mundo? Você está compartilhando isso com uma rede que qualquer um pode acessar. Ah, mas tem a privacidade XY. Será que você não viu que se aquilo existe de uma forma tão imensa ligada aos próprios americanos, Estados Unidos, vigiando hoje o país, hoje tem a águia como símbolo, é a nova Roma, né? É a nova capital de poder temporal do mundo, está caindo a olhos vistos, está mascarando uma queda que já está toda ali largada. Qualquer um observa isso, eu estive lá recentemente. Hoje você vai comprar um produto lá nos Estados Unidos, made in China, made in Coreia, aí você fala, americano é uma potência. Potência para quem é cego, potência para quem não tem olhos para enxergar. Então está na hora da gente ver que acabou, está tudo quebrado. Tem gente que está esperando ainda, depois de 2012, tem gente que está aguardando ainda final disso, final daquilo, porque tal pessoa lá e grupo vai acabar com isso, tal grupo vai acabar com aquilo. Está na hora de acordar, está tudo acontecendo agora. Tudo já está fragmentado, tudo já está desconectado. Não existem mais religiões que possam, de repente, conduzir o ser humano ao seu verdadeiro caminho. As filosofias estão complicadas. O estudo, como ele é passado, ele também está cheio de dogmas ainda, está cheio de diretrizes que conduzam a um sucesso competitivo que de fraternidade não possui nada. Tudo que é colocado como tecnologia, tudo que está ligado à química, à ciência, que são todas as novas tônicas desse novo ciclo, está tudo distorcido, tudo sendo colocado, tudo sendo jogado para nós, para que seja consumido, para que gere fortunas,
para que gere monopólios? Será que é isso que a divindade, vamos chamar assim, quer de nós? Será que os novos conceitos, os novos paradigmas gerados para um novo ser humano está fundado nesses preceitos que nós ainda cultuamos? Aí você fala, pô, o Newton Schultz hoje ele está como se fosse um anarquista. Não, muito pelo contrário. Eu tenho ali também meu dinheirinho guardado no banco, eu pago meus impostos, eu estou no meio, eu estou no jogo. Mas a gente tem que começar a pensar numa forma séria de começar a transformar tudo isso. Não é assim que as hierarquias, não é assim que os mestres, não importa o nome que você queira dar, não é assim que eles vão começar a colocar aqui no planeta Terra o que realmente precisa ser colocado para que a gente evolua como ser humano de verdade. Está na hora da gente realmente despertar para esses valores no sentido de realização. Então precisa existir a negação do que não serve, precisa existir a negação do que a gente sabe que não está certo. A gente começar a colocar, antes de falar em espiritualidade, falar em caráter, falar em moral, falar em cultura. E aí sim, como seres humanos melhores, seres humanos mais dignos, a gente tem a condição de falar em caminhos espirituais. Então você vê hoje, aí tem toda também um misticismo que se fala de crianças índigo, crianças cristal, crianças não sei o que, nem lembro as nomenclaturas, crianças especiais. Crianças especiais nascem constantemente, há milênios, porque se não nascessem crianças diferenciadas, o ser humano não teria evoluído, o ser humano teria parado naquilo. Então sempre nasceram crianças especiais. Ficar falando que vai nascer criança, porque essa criança tem telepatia, e daí? E daí? Isso realmente é coisa de criança. O que vai te acrescentar saber o que o outro está pensando? O que vai adiantar você mandar um comando mental que o outro entende? Você já faz isso. É que você necessita comprovar isso para que a mística desgastada que está dentro de você tenha um real valor. Então está na hora da gente parar com isso. Está na hora da gente começar a colocar tudo, cada coisa no seu lugar, para que realmente umas fluências no seu sentido divino, como uma onda de vida, tenha sempre maior possibilidade de trazer manifestações para nós. Quanto mais a gente se arrumar, quanto mais a gente seguir o preceito da bandeira, ordem e progresso. Você nunca leu isso? Vai lá, pega a bandeira, põe na internet ali, Google agora, bandeira do Brasil, bandeira brasileira. Você vai ver no meio do globo azul a faixa ali, ordem e progresso. Está na hora da gente começar a dar um jeito nisso. Se a gente, na hora que o Brasil joga, todo mundo pega a bandeira, todo mundo é brasileiro, acabou isso, depois você entra no mesmismo. Esse mesmismo vai fazer com que você continue alimentando um sistema que não produz mais nada. Então o que a gente tem que fazer? Também não dá para ser radical. Isso é só você acompanhar a história. Não dá para você chegar e você falar, então vou renegar tudo isso, agora eu vou começar do zero. Não, tem que ser devagarzinho. Tem que ser um transbordo. Com isso que eu estou conversando com vocês agora. Se a gente, de repente, estou no meio, óbvio, a gente começar a pensar, então eu vou mudar o meu posicionamento em pequenas coisas. Eu vou mudar a forma como eu trato meus familiares. Eu vou mudar a forma como eu trato as pessoas do meu círculo íntimo, meus amigos, meu círculo social. Depois, devagarzinho, essas novas posturas são refletidas aonde você trabalha, aonde você produz, aonde você estuda. Devagarzinho você vai ver que esse efeito que representa a sua própria vibração, recomeçando com novos valores, como se fosse uma célula de um corpo, você vai perceber que devagarzinho você está fazendo a sua parte, você está impactando, você está gerando novas formas, você está gerando novas consciências mentais ligadas ao planeta, à mente universal, ou o amor universal como o sentimento mais elevado. Você está mudando isso e com isso acontece o quê? Novas realizações. Então, nós precisamos compreender que está na hora da gente começar a mudar esse tipo de frequência, o qual nós estamos permitindo. Nós somos como se fossem rádios, como se fossem antenas. Que tipo de estação você está agora? Você fala, eu estou na Mundial. Você não está entendendo nada do que eu estou falando. Você está na Mundial no seu sentido físico. Quando eu pergunto que tipo de estação, aonde você está sintonizado, é aonde está sua mente.
O que você quer com o que você pensa? O que você quer com o que você sente? O que você está planejando como realizações? Então é aí que nós precisamos mudar essa frequência, sair da frequência desgastada, da frequência sem cultura, da frequência sem moral, da frequência sem bons costumes e começar a nos sintonizar em coisas que realmente valham a pena. Então eu pergunto, o que você escuta no rádio? Você fala, eu escuto a Mundial. Sei, quem sou eu para julgar? Estou perguntando para você. Tudo que você escuta é legal, é bacana, bate como verdade dentro de você, né? O que você assiste na TV, o que você lê, o que você lê, o que você estuda, como você se aprimora. Então está na hora de simplesmente nós olharmos o que realmente nós fazemos com todas essas consciências que chegam a nós. Quer ver um exemplo bem claro da divindade trabalhando? Vou falar de uma coisa que aconteceu agora 280 aproximadamente, quase 300 milhões de anos atrás. Foi a queda dos anjos. Ela aconteceu, sim. E quando a gente fala queda dos anjos, vocês precisam entender que foram hierarquias, que no seu sentido não material, como nós pensamos, essas hierarquias que nós conhecemos como Micael do bem, a luz, e Lúcifer como sombra e mal. Quando houve essa Taraka-Maio, essa guerra dos céus, eles caem aqui no mundo humano e eles criam o preceito da polaridade. Então começa a existir, e não existia isso no planeta Terra, bem e mal. Começa a existir todo um extremo sempre de um ponto que você parte. Existe o alto, existe o baixo. Existe a luz, existe a sombra. Existe o frio, existe o calor. Sabe quem trabalha com essa dualidade, que é um sistema numeral binário? O computador. A própria internet trabalha com a polaridade. Então, se você pega a internet, computadores, nós estamos falando de computadores, porque para você acessar a internet você tem que ter um computador ou um carro 0 km. Só se esse carro 0 km tiver um computador. Então, por isso que eu digo do computador. Então, quando você pega ali o computador, ele sempre vai trabalhar com esse sistema numeral binário. Então você tem, de repente, ali no computador, você tem o liga, desliga, você tem o sim, você tem o não, você tem o 0 e você tem o 1. Então dessa combinação binária vai gerando, aí que são os bits, né? Bytes, né? Que são os bytes. Que hoje nós chegamos a 64 bytes, né, Paulo? Um processador hoje, não é isso? 64. Começou com quanto? Com 8, 10, 12, nem lembro. Né? Loucura! Hoje você pega um processador, nossa, é aquela velocidade tremenda. Tudo isso está ligado à queda dos anjos. É o sistema da polaridade incluído e colocado ali. Então, quando você pega ali, onde que está esse processador que ocorreu nessa queda angélica? Dentro de cada um de nós. Onde que está Lúcifer e Micael? Dentro de cada um de nós. Então, quando você pega tudo que foi criado, tudo que está sendo criado e tudo que será criado, já existe no universo da potencialidade. Aí vem todo também esse misticismo de mental quântico, física, tem que dar nomes para trabalhar isso. Então, gente, está na hora de mão na massa, está na hora de realizar. Menos misticismo, mais conhecimento, mais caráter, mais cultura e mais realização. Vamos acordar que ainda é tempo. Agora havia um convite nesse último, nesse último minuto do meu programa. Se você entrou um pouco nessa sintonia, se você está afim, de repente, de ter acesso a ensinamentos que possam fazer você pensar e sentir diferente, você pode participar da eubiose. A eubiose você pode fazer em qualquer parte do planeta. Você pode fazer por correspondência, receber todo o material em casa. Manda um e-mail para mim, que eu encaminho para o setor, que vai conversar com você, se você quiser fazer por correspondência. É caminhos2005@terra.com.br, meu e-mail, caminhos2005@terra.com.br. Agora um convite, se você quiser fazer ao vivo, São Paulo, capital, no departamento do Sumaré, Zona Oeste, terças, do lado da estação Sumaré do metrô, liga das 15 às 20, ó o número, 2667-0760. Repetindo, 2667-0760. Das 15 às 20, dia da semana. Se quiser fazer na Moca, Zona Leste, comigo, também ligue das 15 às 20.
20 21 72 90. 20 21 72 90. Ou se não, manda um e-mail e a gente encaminha para o setor de correspondência de obiose. caminhos2005@terra.com.br. Queridos ouvintes, muita realização, influência com as forças de Aquário. Até o próximo programa.